Boa tarde, amigos e amigas. Então, eu vim aqui para dar continuidade à leitura para vocês, tá bom? Mas antes de começar, eu queria explicar para vocês por que eu não tô podendo fazer a live. Então, eu tive um problema no olho, é por isso que eu não vim ler o livro para vocês, tá bom? Mas eu já tô melhor, graças a Deus. E é isso. E antes de começar, eu queria pedir para vocês compartilharem minha live, deixarem o seu like, tá bom? E se inscreverem no meu canal, tá bom? E é isso, meus amores. Pra quem não sabe, o livro que eu estou lendo foi sobre os escritos políticos de Muniz Freire. E é isso, então vamos já iniciar a leitura? Então vamos lá. Trabalho Livre, 1832. A questão social e econômica da atualidade que mais preocupava a atenção das cabeças que se interessam com ardor pelos progressos do país e incontestavelmente a de organização do trabalho livre. Não há quem insista sobre o vácuo enorme que se há de abrir com o desaparecimento do braço escravo, que tem quase exclusivamente cevado o solo nacional. Habituados de longa data a explorá-lo sem a obrigação do pagamento de salários, e supondo por esse lado, mas garantindo os seus lucros, os cultivadores do território pátrio hesitam diante da expectativa do momento em que a transformação social obrigá-los a remunerar o trabalho e fecundar a terra que lhe dera os frutos. Nessa contingência bem compreendidos, os sacrifícios a que se dispõem atualmente todos aqueles que aprendam o serviço pensar geral e vão energeticamente lançando os primeiros germes de uma iniciativa generosa e louvável, devido à dignidade nacional. O Estado tem o alto dever de secundar esses nobres obreiros e de no direito comum abrir esse sangue em seu favor. Em um país onde as dificuldades das novas tentativas assustam e desanimam a iniciação de todos os grandes melhoramentos, denotando uma pujança de vontade, às vezes impotente diante de nosso meio social, não pode dispensar, em começo, o abrigo de um certo regime de privilégio. Então, neste caso, os tentames dos ensaiadores do braço livre, egoísmo e justiça de um lado e dever do outro, comete o legislador sem que incitando-lhes a coragem e assodando sua boa vontade. Despertam-nos estas leis a leitura de um projeto de bem que é incompleto, mas em todo caso brilhantemente intencionado. Apresentando a Assembleia Provincial do Rio de Janeiro pelo senhor deputado Joaquim de Oliveira Machado, com esse projeto que desejaríamos ver convertido em lei extensiva a todo o país como um poderoso estímulo, determina hoje o nosso editorial. Artigo 1. Fica isento do imposto de exportação todo o café pertencente ao produtor que tiver empregado no serviço agrícola 20 colonos ou cultivadores livres. Artigo 2. São colonos ou cultivadores para os efeitos desta lei os trabalhadores nacionais ou estrangeiros, ingênuos ou libertos que, por contratos celebrados segundo os preceitos da lei de locação de serviço, se apliquem permanentemente e efetivamente no amanho da lavoura. Artigo 3. O café de que trata o artigo 1 terá também transporte gratuito pelas estradas da província. Artigo 4. Nas concessões que o governo provincial doravante fizer, inserirá a cláusula de transporte livre para aquele produto. Artigo 5. Para gozar destes favores, deve o produtor provar perante uma junta municipal, composta do coletor, presidente da Câmara e paróquio, a aplicação permanente e efetiva de 20 trabalhadores livres. Uma guia circunstanciada será o título de isenção perante a competente
repartição. Artigo 6. O governo provincial expedirá regulamento para a boa execução desta lei. Artigo 7. Ficam revogados as disposições em contrário. Trabalho livre 2. Nada é mais desolador no atual momento do progresso nacional do que a obliteração em que tem estado a elaboração dos meios de transformação do trabalho escravo para o trabalho livre. Não teremos até hoje uma boa lei de locação de serviços. E a que existe do senhor Lafayette por inexequível ou por mal regulamentada, não adiantou coisa alguma sobre as omissões da antiga legislação portuguesa, acanhada, defetível e consentânea somente com os hábitos de seu tempo, com um estado social, enfim, menos complicado. Tem-se gasto centenas de contos com a colonização estrangeira e os resultados estão longe de compensar os sacrifícios feitos. Contávamos por esse meio acolá a emigração espontânea, a modo do que se dá nos Estados Unidos, diariamente procurado por centenas de estrangeiros, mas não cogitamos da diferença que vai entre um e outro país. A grande nação norte-americana é um prolongamento de grande civilização europeia. Seu território é habitado por um povo que fala a língua mais conhecida da globo e originário de um outro que velho mundo tem estendido a sua dominação a todos os continentes. Seus costumes conservam os mesmos característicos, salvo as diferenciações motivadas pelo meio cósmico. A todos esses elementos já por si fecundantes, há em si outros, os quais o mais decisivo é a circunstância de ter recebido em sua constituição orgânica o sangue de quase todas as raças, as quais prepararam assim as suas instituições livres e predispuseram logo aquela região para a colonização natural e fácil de todos os povos que acumulam-se ali como em uma imensa Babel cosmopolita. E nós? Descendemos de um povo que cedo perdeu sua influência marítima e colonial. Nessa língua é pouco conhecida e sobre todas as outras inconveniências arrostamos com a concorrência da generosa pátria. O que nos incumbe atualmente e não espraiar muito a vista, concentrarmos no próprio país e aproveitar uma imensa soma de atividade que por culpa dos governos conserva-se em estado latente, ou antes perde o vigor e indolenta-se cada vez mais. Precisamos de leis coercitivas do trabalho, tornando-o remunerador, de modo a determinar a anarquia industrial e preparar a transição que se antolha a todos tão difícil. O nosso estado atual, 1882. Em um dos primeiros números desta folha e nos prospectos com que fizemos preceder o seu aparecimento, prometemos abrir uma série de artigos sobre o progresso moral, intelectual, econômico e material da província. A contínua sucessão de assuntos graves tem demandado nossa atenção e com os quais temos preocupado até hoje. Assuntos por sua natureza especiais não permitiu que cumpríssemos senão uma parte da tarefa que nos impusemos e que, por ser um programa, estamos no dever de respeitá-lo e satisfazê-lo. Em bases largas, sem descer à contemplação de fatos particulares, procurados esgotar as questões que se referem ao desenvolvimento intelectual da província, e as sintetizamos nas seguintes: má organização do ensino primário pela falta de método de ensino, princípios aplicáveis à preparação técnica do professor,
para habilitá-los nos exercícios de seu sacerdócio com as noções necessárias e com o método profícuo. Nos 8 longos artigos que fizemos correr sobre estas duas teses, procuramos o mais possível generalizar os fatos, temendo a aplicabilidade do ponto de vista essencialmente concreto. Mas fizemos sem fantasiar, sem engendrar quimeras, sem bater em um mundo ideal, tendo em vista formular as leis do conjunto da educação pública da província. Evocamos esse testemunho de um passado tão recente, com o qual não pretendemos fazer zumbaias, para traçar um delineamento de outros artigos que, com o título que domina este, vamos encetar sobre as outras faces do problema do progresso provincial. Pretendemos apreciar um sistema de desenvolvimento total, considerar a província como um grande todo contínuo, sem observar a economia, a constituição particular a cada cidade, a cada vila, a cada lugarejo. Os princípios que regem a idiosincrásia de cada membro de um organismo vivo estão subordinados ao jogo, ao funcionamento total desse organismo. Iremos condenando verdades parciais, acamadas na consciência de todos, entre as quais poucos são os que conhecem suas afinidades. Sobre o grande número das questões que pretendemos agitar, em diversos editoriais temos já deixado de escapar algumas considerações que vamos agora sistematizar sobre esse novo e completo aspecto. E aproveitamos a ocasião para denunciar as opiniões desta folha sobre materiais de interesse geral para o país e que entendam diretamente com a evolução de nossas riquezas, com o progresso moral, material e econômico da província do Espírito Santo. O nosso estado atual 2. A crença unânime nessa província que só uma estrada de ferro para de Minas Gerais será capaz de fazer-nos progredir. Essa previsão não parece infundada, basta compreender o desenvolvimento diariamente crescente da província de São Paulo com sua rede de caminhos de ferro, para não duvidar que ante nós se abra uma via ampla de progresso, logo que se inaugure o sistema das comunicações fáceis e baratas. Para quem considera, porém, atentamente o progresso limitadíssimo e custoso das diversas fontes de riqueza provincial, a marcha lenta, quase imperceptível, da nossa lavoura, principalmente ao norte da província, esbarra com a consequência naturalíssima, bem tristes, aliás, de que o Espírito Santese é baldo de iniciativa e de ambições vulgares. Não há quem desconheça a puberdade do solo da província, tanto que é o estribilho necessário de todos os nossos cálculos de futuro engrandecimento. Entretanto, em épocas favorabilíssimas, de há poucos anos passados, quando o café, principal produto de sua lavoura, como de todo o sul do Império, com exceção do Rio Grande do Sul, oferecia aos seus produtores horizontes de fortunas consideráveis, quando outras províncias que o cultivam, sem passar a influência que sofreria o preço desse gênero, pelo acúmulo de uma produção exagerada, ocorriam febricitantes ao seu plantio, na expectativa de grandes lucros. Nós conservamos nos arredios da falha do trabalho sulista e continuamos a produzir na mesma escala, privados até de compensar. Hoje que o café abaixou a depreciação do gênero pelo aumento da colheita,
De todo modo, ficamos comprometidos. Não concorremos para a manifestação das causas que determinaram a baixa do preço e sofremos as consequências dela. Não desenvolvemos o cultivo de nosso solo na proporção das vantagens que se antolhavam, e somos tomados pelo mesmo desespero que assalta atualmente os que calcularam com a probabilidade de imensos lucros. De par com a lavoura do café está a da cana e a da mandioca, que tem levado também a abalos enormes. A da mandioca tem se tornado precária, a ponto de ir sendo gradativamente desprezada pelo do café, em torno da qual, aliás, formiga uma grande e desesperadora crise. A da cana vai sendo dia a dia abandonada. Não entra no plano desses artigos o estudo dos meios advogados pela grande imprensa da corte, à frente da qual o Globo tem se empenhado ardentemente nos últimos tempos para suster no desempenhadeiro a lavoura brasileira. Quaisquer que sejam os recursos adotados, se forem bem pensados, sua influência benéfica há de estender-se a esta província. Queremos apenas deixar bem assinalado um fato: o desamor pelo trabalho que se nota aqui, no meio de tantas riquezas a explorar. Não nós faltamos de toda a facilidade nas comunicações que é obstáculo mais sério ao progresso de outras províncias que não estas, porque o nosso centro é muito pequeno e temos um grande litoral onde não areiam os portos, pelo menos sofríveis. Apesar desses predicados que nos colocam em posição superior a muitas outras províncias prósperas e que lutam ainda hoje, a despeito de tudo, em muitos pontos com embaraços quase insensíveis, apesar de militarem todas essas razões para que o nosso progresso fosse menos turbado, as terras aí estão incultas, o Vale do Rio Doce tão decantado como depositário de riquezas inexauríveis. Aí dorme, descuidado como um grande banquete antes da chegada dos convivas. As matas da província, tão perdulárias na ostentação das madeiras mais estimadas, raramente são exploradas por filhos e moradores dela, que sujeitam-se assim negligentemente à exposição dos estranhos. Nenhuma indústria, nenhum prelúdio de iniciativa para promover e servir ao próprio interesse pessoal. Será a falta de instrução pública e determinante única desta estabilidade do ócio? Se em lugar de questões que aí está levantada fosse a sua recíproca, não duvidaríamos responder pela afirmativa se a população estivesse preparada para conhecer a importância do meio cósmico que nos cerca, a grandeza deste território, a soma de forças aplicável para tirar do solo as grandes fortunas. Certamente que nosso estado seria outro, entretanto a falta de instrução não é a causa direta, imediata e exclusiva deste fenômeno. A demonstração e peremptória e dá-la-emos. Bom, gente, essa foi a leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E quarta-feira eu estarei aqui de volta para fazer a live para vocês, tá bom? A live eu faço um dia sim, um dia não, entendeu? Por isso que eu falei que quarta-feira eu estou aqui, tá bom, meus amores? Compartilha minha live, deixa seu like e se inscreva no meu canal, tá bom?